Cornélia chegando, vamos convidando a Cornélia, a nossa convidada especial. Carol também chegando. Cornélia, boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Feliz de estar com Chegando. vocês. Tudo ótimo também, Cornélia. A Carol está chegando também. Deixa eu colocar aqui. Ainda bem que melhorou o tempo, né, Cornélia? O quê? Ainda bem que o tempo melhorou, né? É Tá isso menos mesmo. frio. Tá. E Carol, boa aí noite. tem alguém que veio que gosto muito. Que prazer ver você. Sim, Ai, Cornélia, também. sim, sim. Como é bom vê-la. Que Como? satisfação. Como é bom vê-la. Eu fico imensamente feliz. É muito E bom. não sei, vamos, quando o tempo melhora um pouquinho, com essa crise, entre aspas, vamos nos ver presencialmente de novo, não? Se Deus quiser. Exatamente. Sim. Marcelo Olá, chegando. Aí, boa Marcelão. noite. Oi, Marcelo, boa noite. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Cornélia? Edu? Boa noite, Boa Marcelo. noite, Feliz de Marcelo. ter você. Também. Uma alegria estar aqui com vocês. Sim. Eu tô É, falando é, baixo que vocês me ouvem. Me estamos ouvem? tranquilos. Tá, Tem um Ouvindo? pouquinho um eco. deu, mas aqui tá tudo bem. Tô tomando meu café, que eu gosto de café mesmo. Sim. Cornélia também, Olha né? o Ah que lá, Cornélia está. também, tá vendo? Olha, com o frio que está aqui, eu já queria um golinho de vinho, viu? Ia ser bom, né? Bom, é assim, é muito bom. Eu acho que é a primeira vez que nós quatro nos reunimos juntos, né? Então, eu Maravilhoso. acho que é muito legal a gente estar, de uma maneira ou de outra, revivendo um pouco daquilo que aconteceu, né, durante um ano que nós estivemos juntos, o quanto que a gente aprendeu com você, Cornélia, o quanto que tudo isto fez, que todas essas formações fizeram sentido, pelo menos para mim, né? Então, é um prazer estar com você, é um prazer estar com a Carol, com o Marcelo, podendo participar e contribuir para aqueles que estiverem hoje nos assistindo depois nas gravações. É muito bom mesmo. Assim, eu fico muito feliz de estar participando e fazendo parte deste momento tão importante para mim e para todos nós. Eu acredito que seja da mesma maneira. Então, boa noite para todos que estão chegando. Boa noite para. E eu espero que vocês, cada um, fale um pouquinho do que esperamos dessa live de hoje, né? Talvez, né? As damas primeiro, ladies Pois é, first. então esperando. Eu tô esperando. Vamos lá, Cornélia. Olha, estou pensando que esta live pode dar informações para pessoas que são interessadas de que jeito a ferramenta de visualização, constelação, pode ajudar nas empresas. E aí, cada um de nós, cada um é diferente, cada um também tem diferentes ideias. E aí, talvez cada um vai colocar a sua ideia ou a sua experiência, e dessa maneira podemos aumentar o olhar daqueles que nos seguem nesse momento. Perfeito. Faz sentido? Total, faz sentido. Sim? E algo também importante
e que talvez eu sinto de compartilhar é que o quanto foi desafiador e também uma experiência maravilhosa para mim participar da formação em constelação organizacional. E podemos também partilhar um pouco desse processo, né? Como que essa formação, o estudo da própria constelação organizacional, da visualização organizacional, pode beneficiar a nossa postura também nas nossas próprias profissões e atuações. Uhum. Exatamente. E eu posso complementar porque eu desenvolvi minha carreira na área de RH e gestão de pessoas, né, em empresas. Sempre trabalhei como CLT. E quando eu conheci as constelações, a gente aprende algumas formas e métodos de agir. E quando a gente se depara com a Cornélia, eu pesquisei bastante antes de fazer uma formação em constelação organizacional. E aí eu cheguei na referência, no caminho certo, que foi Cornélia, né? E aí eu descobri o que é o pensamento sistêmico complexo, embora já, como administrador, já conheci um pouco disso, né? Da teoria geral de sistemas e tudo mais, a gente pode até falar um pouco sobre isso. E como é trabalhar o pensamento sistêmico no mundo das organizações, né? Porque a gente encontra muito profissional e formações na área familiar, às vezes do direito, mas das organizações eu vejo que realmente é um desafio. E ainda a gente percebe que no Brasil tem um amplo campo para a gente atuar como facilitadores em constelações, em visualizações organizacionais. E eu me sinto muito bem, assim, em termos de conhecimento, de informações, de práticas que a gente teve na nossa formação para poder atender os nossos clientes, que são as empresas, que são profissionais, e que realmente a abordagem da visualização sistêmica ela traz essa ampliação de visão para os profissionais, para os gestores, para os donos das empresas. Então, realmente é algo que quem conhece, né, e quem já teve a oportunidade de ser aluno da Cornélia se apaixona por esse assunto, se apaixona pela sabedoria que ela tem e da forma como ela traduz, não é, esse conhecimento para todos nós. E como nunca é tarde demais, agradecemos, eu pelo menos sou grata mais uma vez pela oportunidade de ter partilhado do seu conhecimento. Olha, eu, claro, vocês sabem que sou tocada pelas palavras lindas. Ao mesmo tempo, vocês sabem que se quero, em conjunto, na formação, ou enquanto somos em conjunto, dar o meu melhor para, em conjunto, podemos crescer. Uhum. E isso é o meu objetivo. E podemos imaginar que... E me corrigem, não? Me corrigem, porque eu também tenho erros. Não sou perfeita, sou ser humano como qualquer um, não? Mas muitas vezes a visualização, a constelação é usada para buscar as soluções. Uhum. Delegar a responsabilidade à solução. E aí eu acho que ela poderia ser usado de um jeito que pode até ser, entre aspas, perigosa por achar verdades que talvez não são. Para mim, a constelação organizacional e também qualquer constelação é um meio de abrir a visão, de ampliar a visão, não de solucionar, entre aspas, realmente deixar no olhar que normalmente não vemos. E podemos imaginar, no meu ver, claro, é uma ferramenta poderosa. E, como falo, muito mais importante do que a ferramenta ou a estratégia é
a pessoa que usa o método ou a ferramenta. Porque se, em primeiro lugar, o método, ou em primeiro lugar, a estratégia, funcionaria em qualquer momento. Mas depende muito do profissional. E aí, sei que vocês três também são profissionais que praticaram muito e podem usar a ferramenta de um jeito recomendável, que sejam recomendáveis. Podemos imaginar, falando agora, temos, como vou dizer, temos nas empresas muitas datas. E as datas para as empresas aumentam cada vez mais. E isso, as empresas juntam as datas para depois, com esse monte de datas, achar coisas o que podemos renovar, esse Big Data. E, ao mesmo tempo, estão nas empresas ou na indústria, estão desenvolvendo Deep Data, não? Que tem demais datas que não sabem mais lidar e buscando inteligência artificial para dar respostas. E agora podemos imaginar, isso tudo é data no computador. Não? E podemos imaginar até mais e mais pessoas estão conhecendo como usar a intuição. Porque podemos imaginar a base, entre aspas, da constelação ou visualização é intuição. Não é nada místico, a física quântica explica perfeitamente. Lembrando, crianças pequenas, até 0, 2, 3 anos, são totalmente intuitivas e percebem qualquer informação que está no ambiente. E desse jeito até desenvolvem certos padrões pessoais. Mas eles percebem as informações. E nós também, como adulto, estando livre, não pensar em nada, podemos intuir informação. Ou desenvolver, entre aspas, até sexto sentido, que se chama sexto sentido também. O que é? Não é nada mais do que está aberto para conectar com o campo informacional. Sim? E podemos imaginar, se numa empresa, a empresa quer olhar para algo do funcionamento dela no mercado em relação aos concorrentes, ou em relação ao funcionamento interno, ou. Aí podemos aumentar a consciência dentro de, entre aspas, 2 horas. E deixar coisas no olhar que não são observados. E com isto no olhar, a empresa pode se posicionar, pesquisar, fazer alguma coisa e vai trazer mudança. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bom. O que eu também acredito nessa linha, Cornélia, que a mudança dentro das empresas, vamos começar pelo menos pelos gestores, né? Ou pelos donos da empresa, o topo, para que possam estar abertos exatamente para essa clareza que vai trazer esse movimento da visualização. Eu estava justo hoje estudando um pouco e uma questão dos paradigmas, né? Ou seja, daquilo que a gente acredita que é o certo. Então, quando você encontra
algumas pessoas com os paradigmas deles muito firmes, ou seja, só o deles está certo, só o deles que está correto, nós vamos funcionar deste jeito porque a empresa funcionou sempre deste jeito e vai continuar deste jeito porque meu avô fazia isto, porque meu pai fazia isto, porque eu vou fazer a mesma coisa. Porém, houve um movimento mundial, né? uma transformação mundial, onde que se você não se abrir para o novo, né? Não se abrir para outras coisas, você fica para trás. E aí vem, por exemplo, um exemplo que a gente usa, a própria Kodak, né? Sim, A sim, Kodak, isso mesmo. você entendeu? Ela ficou fechada no paradigma dela, onde que ela ia ser a número 1 sempre em filmes de máquinas fotográficas. E quando saíram as máquinas digitais, ela não acreditou nessa nova ideia, né? E assim a Motorola também fez a mesma coisa na década de 90, né, com rádios. Ela tinha um mercado mundial praticamente de rádios e telefones analógicos. E quando veio o movimento dos telefones digitais, ela não acreditou. Falou, não, isso daqui não, ainda vai continuar, vou continuar com o mercado. E ela perdeu totalmente o mercado pela Nokia. Então, essa visão também do empresário de estar aberto para as novas possibilidades, para que possa realmente fazer a transformação dentro dele primeiro, para que depois ele possa estar passando essas informações densas, no caso que são mudadas, né, para os colaboradores dele. Eu acredito que é por aí, né, Corné, também. Sim, podemos imaginar no pensamento cartesiano mecanicista que somos criados, normalmente achamos o que nós pensamos é a verdade. Não? Mas a verdade, entre aspas, talvez se eu vou sair do 6º andar, não vou voar como pássaro, vou cair para o chão e vou morrer. Isso é uma verdade. Mas enquanto tem um problema na empresa, por exemplo, um cliente não fecha, aí um disse, esse cliente é louco, ele não sabe o que perdeu. Um outro fala, fiz tudo para fidelizar esse cliente e não sei o que não fiz, estou incapaz. E um outro disse, o que deixamos de visar de necessidade do cliente algo que ele precisa que não visamos para ele ficar conosco. O mesmo assunto, 3 ideias ou 3 comentários diferentes. E se perguntarmos cada um o que faz você falar que você não é capaz, o que faz você dizer que esse cliente é louco, cada um vai poder explicar por horas. Só quero dizer com isso, cada um é limitado. Normalmente, cada empresário também é limitado. E importa saber sentir que somos limitados. Porque sabendo que somos limitados, aí podemos nos abrir e pesquisar. Mas neste pensamento de certo e errado, fazemos tudo para verificar o que nós fazemos. E manifestamos mais e mais a nossa própria limitação. Então, importa, no meu ver, mudar visão do mundo. Usar ou aprender um outro pensamento. Isso. Talvez alguém de vocês também quer dizer algo. Quando você fala isso, Cornélia, da intuição e das várias visões, eu guardo sempre aquele espírito do explorador. Ou seja, o que faz a situação ser do jeito que ela é. Quando a gente vai atrás dessa pergunta, é uma maneira da gente se abrir.
Porque, como diz o nosso hino nacional aqui, né, muitas pessoas e empresas ficam deitadas em berço esplêndido, construíram a sua vida, a sua zona de conforto, e como você mesmo sempre diz, né, ninguém cresce na zona de conforto. A partir do momento que a gente tem um desconforto, um desequilíbrio, a gente é convidado a explorar o que faz a situação ser do jeito que ela é. E aí a gente sai do papel de vítima, de reclamar, de responsabilizar situações externas ou pessoas e assumimos essa responsabilidade de explorar o que me cabe, o que é do meu sistema ou da minha responsabilidade, olhar, verificar as interligações, que é o que a gente vê muito dentro das empresas e das famílias, onde às vezes tá tão óbvio quando a gente monta o campo, né, e o atendimento da constelação, que as pessoas se surpreendem como é a proximidade daquilo que ela não olhava. Mas por quê? Eu estava numa zona de conforto e, de certa maneira, um copiador cego daquilo que me foi ensinado durante toda a vida ou do contexto que eu vivi. E, mais uma vez, nós não estamos aqui julgando que isso está certo, isso está errado. A pessoa viveu dessa maneira. A empresa aprendeu dessa maneira. Não é? Com as pessoas que fizeram a fundação ou que construíram, né, a organização, os produtos, os serviços. E, às vezes, elas se acomodam porque aquilo virou uma rotina, virou uma situação conhecida. E o ser humano, por excelência, ele prefere a rotina, prefere o conhecido, prefere copiar algo que já é do dia a dia dele, né? Então, quando você traz essa situação de que cada um tem uma visão de mundo, e quando eu me abro a ser um explorador e vou atrás dessa resposta para mim, né? O que faz a situação ser do jeito que ela é, né? Essa é a minha contribuição aqui. Eu acho que, às vezes, é ir um pouco além das afirmações. E igual a Cornélia traz, a gente vai só na solução, ou a gente vai olhar para esse caminho. Qual é o caminho? Se conectar com as necessidades dos clientes. Veja, estou aqui acomodado, mas as necessidades dos clientes vão ser sempre as mesmas? Quais são as perguntas que eu posso fazer quando algo me desafia? Ao invés de quais afirmações eu tenho, quais justificativas eu tenho para dar? Por que é que ele age assim, né? Como você traz, nos tornarmos esses exploradores dos movimentos que a gente faz dentro da empresa, inclusive os donos das empresas, os líderes nas empresas, observar o movimento de cada um lá dentro, a postura daqueles que estão lá, que pode ser um movimento, inclusive, ao meu ver, diário. As constelações familiares, elas trazem esse ampliar, sim, né? Essas possibilidades de ampliar a visão. E os líderes, aquelas pessoas que estão lá, elas podem observar atentamente também muitas posturas de todos que estão envolvidos. Se às vezes questionarem, fazerem perguntas, né? Explorarem um pouco, ao invés de afirmar, isso não vai bem, ok, por quê? Quais são os ingredientes, não é mesmo, Cornélia? Sim. Sim, normalmente dou esse pequeno exemplo. Imagina, normalmente, qualquer problema que temos é totalmente perfeito. Como um problema pode ser perfeito? Não. Não, o problema é para excluir. E aí tem o seguinte: tudo que excluímos, atraímos. Isso é da natureza do ser humano e também dos sistemas. O que um sistema exclui, atrai. Porque o que excluímos, o que não queremos, está dentro de nós. O cérebro não entende. Não. Se eu digo, não pensa num elefante, cada um tem um elefante na cabeça. E aí, o que queremos excluir, atraímos. Se um empresário tem medo do fracasso, ele atrai o fracasso. Importaria ver este medo do fracasso é perfeito.
Uhum. Agora, de que jeito? Nós achamos perfeito é idealização filme de Hollywood, não? Empresa perfeita, marido perfeito, tudo isso perfeito. Imagina, assim como sempre digo, eu vou fazer um bolo, coloco demais açúcar, frutas meio estragadas, leite, farinha, manteiga, ovos, esqueço o fermento e deixo pouco tempo no forno. Podemos imaginar que não vamos comer esse bolo. Ao mesmo tempo, ele é perfeito em relação aos ingredientes e o processo. Não pode ser diferente. E dessa maneira, qualquer dificuldade é perfeito em relação a ingredientes e processo. E por isso importa, vem um problema, agradecer, deixar no prato de ouro e explorar quais as partes que fazem a situação, problema acontecer. Consciente das partes, posso trocar partes e talvez acrescentar algo e gero, não excluo nada, gero um resultado até mais sustentável. É uma outra postura, não, por trás, entre aspas, de nós, usando também a ferramenta de visualização, constelação. É realmente, nós não usamos o pensamento cartesiano mecanicista enquanto se trata de relações entre seres vivos. E viramos exploradores. Qualquer problema é um presente para crescer. E aí tem um alemão, Bodo Schäfer, que eu admiro muito, e ele é trainer também, e ele disse, quando termina um problema, espero ou quero que venha até um maior para poder crescer. E aqui mesmo também na empresa. Aí e crescer em conjunto com os colaboradores. Uhum. Sim? Porque aí, de novo, queremos, o que fazemos? Tem problema. Tem um problema na empresa. Oh, é chato. O que faço? As pessoas colocam televisão, cerveja, álcool e assim. Ficam numa certa zona do conforto. Diferente se eles soubessem. Problema. O que poderia ser ingredientes? Poderiam se juntar com amigos, perguntar, ver isto. Aí ficam com energia totalmente diferente com a vida. Uhum. Problemas são presentes para poder crescer. E falando de problemas, Cornélia, um dos problemas assim que fica claro para quando a gente observa as empresas é que o propósito delas também não está muito claro, né? Ou seja, existe um propósito, porém, a partir do momento que não está claro para os colaboradores qual é o propósito, começam a ser afetada a comunicação, a ser afetado os departamentos, começam a ter tipos de problemas que o próprio propósito, não estando claro para eles, causa, né? Podemos imaginar, aí importa muito, conhecemos isto, o que tem muitas empresas, tem visão, missão, valores. E aí estão colocando algo que está na moda, na parede, e dizendo que temos valores, nossa missão é maravilhosa, mas são só palavras. E de jeito nenhum é vivida. Por exemplo, palavra é, fazemos talvez um valor, ou
missão, vamos fazer o melhor para os clientes. Assim, por exemplo. Não? Mas é escrito na parede. Sim? E de jeito nenhum vivido. Isso. Porque talvez o empresário tenha a empresa para ganhar dinheiro e para os filhos estudarem e realmente para comprar uma casa e não sei o quê. Então, no fundo, tem julgar. Ele tem, como vou dizer, ele tem o objetivo dele para a empresa é voltado para ele ter dinheiro. E aí podemos imaginar, é uma meta egocêntrica. E aí ele precisa de pessoas que fazem isso para ele ter sucesso. As pessoas mais fácil viram objetos e também se desenvolvem egocêntricos. Egocentrismo neles. Sim? E aí você as diz, né, palavras são lindas na parede, mas de jeito nenhum ninguém acredita. Porque uma coisa também é importante, que talvez aqueles que colocam as empresas ou empresários que colocam isso desse jeito na parede, não sabem que para palavras funcionarem ou metas funcionarem, precisamos da motivação, do sentir e dos fazeres, dos caminhos, das habilidades alinhados com a meta. Aí vamos longe. Mas se esses três partes não são alinhados, tem caos, tem conflitos, tem um monte de coisas. Marcelo, você ia falar alguma coisa, Marcelo? Não, é que a Cornélia estava falando de quando o empresário ele se vira para ele, né? Ele fica com a meta egocêntrica, ele acaba se conectando também com colaboradores egocêntricos, com fornecedores egocêntricos, com clientes egocêntricos, e isso acaba tornando uma identidade da empresa, né? Como a gente, quando fala dos tipos de empresários, também aquele empresário problema, não é? E uma coisa que a gente aprende até quando a gente ministra o nosso workshop sobre propósito, a gente fala sobre exatamente isso, que propósito é para servir o outro, né? Quando eu tenho uma meta que é para servir os meus propósitos, não é bem um propósito, né? O meu para quê, ele está meio fora de foco, né? Porque se eu tenho uma capacidade, uma habilidade, isso precisa ser colocado a serviço da vida e do cliente, se eu tenho uma empresa, né? E que normalmente, às vezes, se gasta milhares de reais em consultoria, em marketing, quando eu não estou nem aí para esse propósito e para a necessidade do meu cliente, não é? E isso só pode ter clareza quando primeiro eu olho para mim como dono da empresa ou como o empresário e olho para esse para quê. Para que eu tenho a empresa? Não é? Realmente é para atender a necessidade do meu cliente, aquilo que realmente ele precisa, que a gente deu 2 exemplos aqui, e a gente vê isso nos atendimentos, que muitas vezes se reclama do contexto, mas ele não viu claramente que o propósito dele está totalmente desfocado. Tá focado nele, na verdade. E aí não é um propósito, aí é um desejo, na minha opinião. Eu diria, talvez, tem diferentes propósitos e cada propósito que alguém tem consequências. E seria importante de olhar se tenho esse propósito, qual é custo-benefício para qualquer propósito. E podemos imaginar que o empresário dá o sentido da empresa. Uhum. Sim.
E aí, se eu também, como colaborador, não sei observar essas dinâmicas, inconscientemente me vão levar. Se sei observar, posso me posicionar. Posso dizer, esse problema é por funcionamento da empresa e não é por mim. Por exemplo. E isso é algo que a gente pode observar através das visualizações organizacionais, não é, Cornélia? Sim, sim. E em relação a isso, sim, em pouco tempo podemos, a partir dos elementos, a partir da questão que o cliente traz, podemos gerar informação para ele ver com mais clareza o assunto e poder se reposicionar. Porque podemos imaginar, um empresário vai dizer, a minha empresa é desse jeito. Como eu falei do início, o cliente não fechou, esse tem essa opinião, outro. E cada um vai explicar o seu jeito, não? Sem perceber outras coisas. Então, a mente, as explicações, normalmente são como portador de voz do governo que não sabem realmente o que está acontecendo. E se um empresário, não, quer ampliar, quer olhar o que eu penso, é verdade? Sim? Ou o que não vejo? Aí, em hora e meia, 2 horas, se amplia a visão. E essa ampliação de visão pode gerar novos fazeres e direcionar algo diferente na empresa. A gente pode dar exemplos, assim? Pode dar exemplos disso? Não, porque teve uma visualização específica, assim, que me marcou muito. E a pessoa trouxe uma questão de que ela não conseguia motivar metade da equipe e outra metade não motivava. E foram olhar para os ingredientes, né, pelos fatores que estavam relacionados a isso. E foram incluídos vários elementos para a gente olhar, não sei se vocês querem explicar sobre isso depois. Mas algo que me chamou a atenção é que depois da visualização percebeu-se que o líder não estava convencido daquela alteração que estava sendo feita na empresa. Então, metade da equipe estava motivada e outra não. E isso vinha muito a partir do próprio líder, que apesar de ter chamado essa pessoa para fazer o trabalho de renovação na empresa, ele tinha chamado só porque alguém tinha pedido para ele e ele só cumpriu. E isso vinha assim, trazendo consequências para o trabalho dessa pessoa que não tinha os empregados motivados. E olha que interessante. E sabendo disso, ela pôde o quê? Ela pôde ir especificamente neste líder e talvez conversar com ele sobre as expectativas dele, não é? Sobre o que ele gostaria, como ele gostaria que fosse esse projeto. Sim, de renovação, não é? E a partir disso, o quê? Se reposicionar também. Como é que eu vou me reposicionar em relação a este líder? E isso vai ter reflexo na equipe dele toda, que eu não consigo motivar. sim. Apesar de ter usado todas as técnicas, não é? Utilizei as técnicas, utilizei o que eu aprendi. Sim. E realmente, se como nós 4 usamos, realmente o cliente, empresário ou diretor, depende, traz um problema. E em relação a isto, entendendo o funcionamento da empresa, em pouco tempo ampliamos a visão. E aí, em pouco tempo, usando a intuição ou conectando com o campo informacional,
que a física quântica diz que existe, não? Rapidamente, fornecemos informações que pela Big Data ou Deep Data é bem complicado a gerar e podemos imaginar dentro disso também tem um monte de falhas. Sim? Eu tive uma experiência, eram 3 sócias, eu achei interessante porque estavam praticamente desmanchando a sociedade, porque não estavam mais vendo vínculos, né, onde tivesse as 3 um propósito em comum. Sim. Cada uma estava com seu propósito individual. Eles não sabiam disso, tá? Eles não entendiam o que estava acontecendo, claro. Não sabia. Quando eu fiz a visualização das 3, com as 3, né, no caso, e aí coloquei os elementos e tal, elas perceberam que cada um tinha um propósito, não existia uma corresponsabilidade de cada um para o propósito que foi iniciada a empresa lá atrás, que naquele momento a empresa deu frutos. E quando elas perceberam isso, Cornélia, eu achei super interessante, porque quando a gente fala de resposta rápida, a visualização tem resposta rápida. É a minha que caiu, a dela? Não. A dela está um pouquinho ainda, mas voltou. E aí, quando eu fiz a visualização, uma semana depois, né, eles mudaram totalmente o projeto da empresa. Já estavam abertas para mudança, ou seja, para entender o que estava acontecendo, e uma semana depois fizeram essa mudança. E no Natal, que era uma loja, um comercial, eles estouraram de vendas. Esse Natal agora, mesmo com todas as dificuldades da pandemia e tudo mais, as 3 estouraram nas vendas delas. Então, é isso que você fala, Cornélia. O resultado, a partir do momento que o empresário está aberto para o novo, né, para explorar, para se tornar um explorador, porque existe uma situação também onde a gente, quando o Marcelo falou, a nossa visão de mundo, cada um de nós 4 tem a sua visão de mundo. E essa visão de mundo nossa, cada uma delas tem um limite, né? Ou seja, até aqui eu enxergo. Partindo desse limite, eu me torno explorador. Que é aquilo novo porque é para mim, a coisa nova, que não sei o que posso encontrar logo depois. Até aqui eu domino, daqui para frente não. Então está aí esse medo, muitas vezes, do próprio empresário, de ele se transpor daquele limite. Ir em busca do novo que ele não conhece, que não tem experiência, mas ele percebe a necessidade de se movimentar diferente, para que ele possa ter resultados diferentes. Então, quando eu fiz essa visualização com essas moças, eu achei fantástico, porque 15 dias depois, uma semana depois, já tinham mudado todo o projeto da loja e depois estouraram as vendas aí em Natal, no Natal agora que passou. Então, é muito interessante mesmo. Que legal. E assim, ouvindo vocês falarem, eu lembro de 2 situações, né, de 2 atendimentos que a gente fez na formação, inclusive. Acho que vocês vão lembrar desses 2 casos. Um deles era uma pessoa que queria mudar a empresa dela de lugar. Não sei se vocês lembram. Que ela tinha a preocupação de que os clientes não iam aceitar essa mudança, né? E ela tinha isso como quase certo na cabeça dela. Era uma certeza que ela tinha. E quando a gente viu o atendimento, né, a constelação organizacional, a gente percebeu que os clientes estavam olhando para aquele lugar que já existia e que estava tudo bem, que não era o lugar a grande preocupação, não é? E isso de uma maneira muito simples. E outra coisa que a gente percebeu foi aquela outra situação em que a empresa, né, e uma das nossas colegas fazia consultoria nessa empresa, que tinha um problema que todo mundo jurava de pé junto que era a matéria-prima daquela empresa que estava dando problema no produto, né? E eu me lembro que ela falou, não, mas os auditores a gente já checou, já verificou, a equipe está treinada, enfim, está tudo certo. E aí nós olhamos os elementos e percebemos que os auditores, as pessoas que eram responsáveis pelo processo, estavam de costa para o processo, de costa para o produto, não é? E que ela constatou depois, voltando, né, a trabalhar com a empresa, que era justamente ali que estava o problema, não é? Então, e pegando o gancho do que a Cornélia disse, as empresas hoje investem milhares
de dólares, de reais em inteligência artificial, em software, em tecnologia. E essa ferramenta, como a Cornélia diz, né, essa abordagem das constelações, da visualização, que você precisa muitas vezes de 5, 6 pessoas e de um coração aberto, né, para essa mudança, para essa exploração, e que muitas vezes você vai ter um resultado surpreendente nesse aspecto de ampliar a sua visão. Que algo está ali claro e que, né, não vai precisar grandes aparatos tecnológicos. Simplesmente o acesso a essa memória, a essa informação, né, a essa data, como ela colocou aqui. E que é fantástico, a gente se apaixona quando a gente olha essas constatações e esses resultados de uma constelação organizacional. Essa é a minha contribuição aqui. E realmente se amplia a visão. Se vê o que normalmente não se observa. E aí tem um monte de insights e colocando isso em prática traz mudança. Porque podemos imaginar o que vem de Big Data ou Deep Data, também sempre interpretado por pessoas que são limitadas. E tem efeito. Com certeza. E importa, e isso nós também fazemos. Se um empresário vem ou um diretor vem, sempre explicamos o funcionamento do ser humano e como cada um é limitado. E o que vemos são possibilidades. E importa muito se abrir para outras visões, para ver o que é o melhor fazer até em conjunto. E uma coisa, Cornélia, que só cortando um pouquinho, mas eu gostaria que você dissesse aqui, porque o nosso tema é constelação organizacional, uma coisa que você sempre traz para nós é que nas empresas alemãs e europeias, elas exploram muito o pensamento sistêmico, as constelações organizacionais, que algumas delas têm consultorias, né, e profissionais que trabalham constantemente nessas empresas. Você podia falar um pouquinho disso para nós? E que eu percebo que ainda no Brasil nós estamos engatinhando nessa perspectiva, vamos colocar assim. Não posso dizer, não. Olha, eu principalmente nesse tempo acompanho, e como sou alemã, acompanho muito as coisas da Alemanha. E aí percebo que lá mais pessoas começam realmente a usar conectar com informação a partir dessa intuição, não? E eles também têm e trazem resultados. Não sei porque ainda não é tão forte no Brasil. Podemos imaginar, talvez aqui, sobre a constelação tem mais ideia de misticismo, ou é mais como espírito, não? Usam, tem muito é muito forte essa constelação só a partir de, diria, Bert Hellinger. Bert Hellinger era uma pessoa excelente, super. Ao mesmo tempo, também aí tem algumas crenças ou não, que não tem tanto na constelação organizacional. É algo diferente, diria. Sim. E aí importaria, se tem pessoas agora vendo, acompanhando isto, e se interessariam, podem entrar em contato com um de nós 4. Eu vou oferecer também encontros segunda-feiras para pessoas que não conhecem, para explicar melhor ou fazer até um exemplo de uma constelação para conhecer, não? Importa se abrir para o novo. Conhecer, experimentar, conhecer. Não? E podemos imaginar, aí sempre digo, única certeza da vida, todo mundo fala a morte. E aí eu digo, única certeza da vida para a população é algo que ela não quer. Não?
Única certeza da vida, de fato, é mudança contínua. Todo muda o tempo todo. Com isto, podemos imaginar para empresas, principalmente no tempo de hoje, é muito importante de determinar um horário ou um dia no ano para realmente pesquisar do jeito que agimos, está de acordo com o mercado, com as coisas novas, para realmente poder desenvolver para poder atender o cliente da melhor forma. Sim? Inclusive, a hora que eu ia falar sobre a utilização das visualizações para novos produtos, lançamentos de novos produtos, novos projetos, né? Que isso também, que também é uma possibilidade, não é mesmo, Cornélia? Inclusive, a gente tem... Eu posso... Isso mesmo, os novos produtos, novas coisas. Um exemplo que eu lembro, que também foi um pouquinho louco, estava com amigos em casa da Chile, não? E ele trabalha com eletricidade, atende empresas grandes lá no sul do Chile, sim? E aí uma empresa estava com problemas com uma máquina, não? E aí ele não sabia nesse momento, estando aqui, o que fazer. Aí falei para ele, olha, vamos fazer um movimento de gerar informação, sim? Você agora me posiciona, seja como empresa ou problema, sem me falar. E aí ele me posicionou, não sabia de fato o que eu representaria para ficar bem livre pela captação de informação. E aí, no lugar, senti, olha, parece que estou presa, não posso me mexer, não, é muito difícil me mexer. Aí ele teve um insight, ligou para a empresa em Chile, e eles buscaram e acharam que uma coisa, não sei como se chama em português, estava presa. E fazendo isto, resolveram o problema. Até essas coisas, podemos gerar informação. Isso tudo está no campo informacional, que normalmente não aprendemos de conectar. Mas é da natureza do ser humano. É isso aí. Depois que, eu acho que, como vocês sabem, eu fiz muitas formações, né, desde PNL até... Mas quando eu cheguei na Cornélia, com pensamentos, com essa formação de pensamentos sistêmicos, pensar, né, se tornar, eu acho que o pensamento se torna explorador. Então, quando a gente coloca isso na nossa mente, que nós somos exploradores, qualquer conversa que você está tendo, até em roda de amigos, você já implantou esse negócio de explorador e você já está, não digo julgando, mas está se tornando explorador. Ao mesmo tempo que alguém está conversando, por qual motivo será que isso traz? Né? E uma coisa que eu acho que me fez bem em relação a isso, ao inserir o pensamento sistêmico, o pensamento complexo na minha vida, foi eu me tornar uma pessoa mais leve, né? Porque você julga menos. Você se torna um ser mais tranquilo, mais, né? Você, não que você aceita, você entende mais as coisas. Você procura entender o que está acontecendo e você não se debate com aquilo que está acontecendo. Essa é a diferença. Então você se torna uma pessoa mais, né? Eu digo mais leve, mais centrada, mais assim, né? Olhando para o além, muitas vezes. Né? O além, quando eu digo além, aquilo que está por trás da situação. Então, eu acho que o pensamento sistêmico trouxe, acredito que para qualquer um que faça, né, a formação com você, Cornélia, vai passando por essa experiência,
ele realmente ele se transforma a partir do momento que esteja aberto. Logicamente tem que estar aberto, mas ele é transformador essa experiência. Esse conhecimento, toda essa formação que vem, tudo bem que a gente fez a familiar e a organizacional com você, então a gente ficou durante um ano batendo assim, né? Pensamento sistêmico, pensamento sistêmico, pensamento sistêmico, e isso daí entrou no nosso sangue, né? Hoje estamos, e isso daí fez muito bem para nós, para a minha vida fez muito bem, né? Ou seja, a gente se torna aquilo que eu falei, uma pessoa mais entendedora, diríamos assim, com isso mais leve. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção, Carol e Marcelo, o que vocês sentiram, né, com isso tudo? Sim. Algo que para mim ficou perceptível e que é evidente no dia a dia, ao meu ver, é que eu realmente hoje eu sou muito presente, extremamente atenta ao que eu vou falar e muito responsável pelo que eu faço. Assim, eu assumo responsabilidade. Então, eu cheguei atrasada, eu não falo nada. Eu falo, olha, eu cheguei atrasada. Foi isso. Não tem outra. Podia ter saído mais cedo, podia ter feito qualquer coisa, né? Mas não fiz. Cheguei atrasada. Então, assim, eu percebo essa mudança, sabe? Muito evidente na minha postura interna. O que eu tenho disponível e a responsabilidade que eu tenho naquilo que eu me proponho a fazer, né? Qual é a responsabilidade e a presença. Isso foi transformador, realmente foi transformador. E eu falo assim, talvez, Edu, o que eu sinto com relação ao julgamento é talvez a gente fique menos tempo no julgamento, porque a gente vai fazer um bate-papo interno do certo e errado, é natural, a gente está 30 anos, 40 anos fazendo esse bate-papo interno. E aí, a gente fica menos tempo no certo e errado. A gente caminha, a gente corre no certo e errado e vai logo pro além do certo e errado. Eu penso nisso. Né? Antes, talvez eu caminhasse nesse certo e errado. Agora eu corro uns 100 metros, assim, praticamente de Olimpíadas, e já vou logo para a ampliação da visão. O que é que está por trás disso? E por que para mim toca tanto? Talvez. Por mim, eu posso dizer uma coisa que a Cornélia sempre disse, né? Sobre a visualização, o pensamento sistêmico é uma maneira de ver a vida, uma maneira diferente de ver a vida. E o bem-estar com a vida é algo que nos permite olhar a vida de uma maneira diferente. E eu sempre tive essa busca, ou esse conflito, vamos colocar assim, de estar de bem com a vida, de estar de bem com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu faço, e que muitas vezes a gente fica nesse questionamento, né? E me lembro que logo nos primeiros atendimentos, dentro da formação, a Cornélia ensinou o desacelerar, que é justamente isso que a Carol estava falando, de estar na presença. E a gente percebe que quando a gente começa a ensinar isso para os nossos clientes, para as pessoas que estão à nossa volta, desacelere, esteja aqui agora conosco, né? Perceba o seu corpo, perceba o ambiente, perceba as sensações, porque a gente está num mundo muito automatizado, muito informatizado, em que as relações estão cada vez um pouco mais superficiais, né? Não vamos generalizar, mas isso eu levo comigo, que esse desacelerar, esse perceber, esse sentir, né? Exercitar o sentir, é algo tão transformador que realmente a gente começa a ter essa responsabilidade, como a Carol disse. E eu gosto muito quando a Cornélia fala que a gente arruma as chupetas, né? Então, eu tinha muita chupeta. Eu não faço isso por causa daquilo, por causa daquilo outro. Não, isso é minha responsabilidade. As histórias que contamos, isso também é algo que me marcou muito na nossa formação. Que quando senta alguém na minha frente, ou quando eu começo a fazer esse discurso, né, que somos as histórias que contamos. Né? E que às vezes elas dão uma volta e é muito preciso como a Cornélia é mestra nisso, né? Ela já, em 1 minuto de conversa do cliente, ela já fala, tá bom, agora qual é o ponto principal, né? Então, essas histórias que nós contamos realmente fez eu olhar diferente para a vida, para as pessoas e perceber esse algo sutil, né, que às vezes a gente não percebe na vida, nas pessoas. Então, realmente,
esse certo e errado, esse julgar, é um processo que eu vejo que é diário, que é um exercício, que é a frase que ela me ensinou, né? Que sucesso tem 5 letras, né? Então é isso que eu levo comigo. Fazer. Tem que contar a frase. Sucesso tem 5 letras. Fazer. Deixei para vocês. E podemos imaginar, na aprendizagem, importa muito o fazer. Não? E hoje eu vi até uma pequena palestra de Tibete, e eles dizem também, enquanto aprendemos, precisa da mente e do fazer. Porque aí, se tem mente e fazer, aí podemos conectar com isto. Se só tem mente sem fazer, esqueçam. Também, facilmente, quem aprende dirigir o carro só pensando, ninguém. Então, importa sempre a conexão entre fazer e pensar. E, claro, motivação. Sim. E falando só para complementar também o que o Marcelo estava falando e a Carol, quando a gente fala de estar presente, você, quando traz o teu cliente para o estado do agora, e estar presente e desacelerar, você faz uma coisa muito interessante, ele se desconecta com a situação dele, né? Porque você traz para o momento agora. Então, o que estou vivendo agora? Estou na tua frente, estou contando a minha história, estou contando a minha questão. Mas sem emoção, aquela emoção que traz a questão para ele. Então, o estar presente, saber que está aqui agora. E desacelerar, porque o desacelerar te faz estar aqui e agora, você também desconecta ele com a emoção daquela questão. Então se torna algo mais verdadeiro. Mas assim, não vai contar com aquela raiva, com aquela questão toda inflada, né? Ele vai contar a questão de uma maneira normal, como se fosse uma história. E com isso a gente fica mais tranquilo também para decidir, né? Para ver quais elementos que a gente poderia estar colocando para ampliar a visão dele. E não entrar na emoção dele. Porque senão a gente entra na emoção dele, e como facilitador a gente tem que estar também no nosso espaço, né? Tem que estar assim, blindado, né, para esse tipo de situações, né? Presença é algo muito importante. Na presença, estando no aqui e agora, podemos até captar informações, desenvolver, entre aspas, sexto sentido, conectar com informação. Se eu tenho o meu celular, estou caminhando na Paulista, vendo o meu celular, facilmente alguém pode fazer algo comigo, me roubar e nem percebo. Se estou caminhando na Paulista com presença total, no aqui e agora, percebendo aberto o meu ambiente, percebo se alguém se aproxima. Até antes. Exatamente. A intuição, né? Aí você trabalha a intuição, né, Cornélia? Aí você fica aberto para a intuição, fala, nossa, acho que aquilo lá pode estar acontecendo. Aí você desvia, né? Se você desvia o caminho. A intuição fica mais... Mas só posso intuir algo enquanto estou vazia. Vazia, jeito, ou aberta, não fixando algo, ou celular, ou não sei o quê. Ou lendo um livro, ou falando com alguém. Preciso estar totalmente no aqui e agora. E aí posso perceber algo, posso intuir informações também. Perfeito. Cornélia, quando que vai ser o início da tua formação agora? A próxima? 12 de agosto. 12 de agosto. E aí funciona, são 4 módulos, né? Essa formação, são 4 meses, não é isso, Cornélia? 4 módulos, mais ou menos, sim, 4 meses, até fim do ano, acho. Né? E no meio também tem encontros online. E
quem está interessado aprende fazendo. Exatamente. Então, tem muito a fazer nesses 4 módulos. São 4 módulos, 4 dias treinando muito. Sim. Sim. É uma legal. E as visualizações são todas as segundas, Cornélia? As visualizações organizacionais? Vou mandar para você. Eu fiz um novo documento com as datas. Não são todas, são quinzenalmente. Vou te mandar, tá bom? Sim. Obrigada. Obrigada a você. E eu estou muito feliz estando junto com vocês, percebendo que vocês conseguiam integrar e crescer com o curso. Muito. Sou muito feliz. Aí o meu objetivo de possibilitar crescimento nas pessoas, nas profissionais, atingir. Com certeza. Certamente, Cornélia, certamente. A Cornélia fez um 7-0, né? Não foi nem 1, foi 7-0 na gente, né? A Alemanha foi 7-1, né? A Cornélia fez 7-0, acabou com a gente. Não! Mas quem tiver oportunidade, só reforçando isso que vocês estão dizendo, quem tiver oportunidade, faça essa formação, porque realmente é uma nova forma de atuar, de olhar, de trabalhar com o pensamento sistêmico. Isso importa muito. E as estruturas que a Cornélia traz, os exercícios. E às vezes você pode estar pensando, eu vou fazer para trabalhar. Não, você pode fazer para você mesmo, para suas questões. Porque todos nós aqui sabemos que nós trabalhamos primeiro nós mesmos, né? E aí fortalecemos com isso para depois olhar para o outro, né? Então aqui fica essa sugestão para você que talvez está acompanhando a nossa live e vai assistir depois. Se você tiver oportunidade, não perca. Faça. É um investimento para a vida, né? Tem uma pessoa que está escrito desenvolvimentos e treinamentos, ele quer entender mais sobre visualizações. Então, se quiser entender mais, pode entrar em contato com a gente que a gente explica melhor ainda para você. Não sei qual é o teu nome, porque não tem um nome específico, né? Mas está ótimo. A gente tem. E uma coisa que podemos dizer, que aqueles que vêm agora têm 3 pessoas do treinamento em conjunto, e não só comigo, mas em outros momentos em conjunto, trazendo algo do pensamento sistêmico complexo e da visualização organizacional para clientes, para o futuro. E isso importa, no meu ver, importa muito mais pessoas terem esses conhecimentos, principalmente do pensamento sistêmico complexo. Se não me engano, eu li uma reportagem, hoje está fazendo 100 anos, o Edgar Amorim. Ah, sim. Sim. Então, um grande pensador, também filósofo do pensamento complexo. Sim. Cornélia, então, ao princípio, eu agradeço a tua disponibilidade para nos acompanhar hoje, a nós 3, relembrando momentos... feliz estar junto com vocês. Como não? Muito feliz de estarmos nós 4 aí reunidos, comentando, falando, trazendo algumas lembranças boas, né, daquilo que a gente viveu durante um ano com você, e reforçando ainda mais todo o nosso aprendizado com você por perto. Então, de coração, agradeço enormemente para você, Cornélia, esse tempo que esteve com a gente. E você também, Carol, pela disponibilidade, pelo teu tempo. E assim como o Marcelo também, grande parceiro também. Eu falo que o Marcelo é um grande parceiro, mas quem me incentivou a fazer a minha primeira live foi a Carol, que ela me falou, Eduardo, temos que fazer uma live, você tem que fazer uma live. E aí eu falei, bom, tá bom, você me ajuda? E aí foi ela que me incentivou. Então, se hoje nós estamos aqui fazendo lives direto, 2, esta semana foi 3 lives, foram 3 lives. Aí agradeço a todos aí pela contribuição que cada um de vocês tiveram comigo, Cornélia, Carol e Marcelo. Gratidão.
E podemos imaginar, nunca é assim que tem, dando um curso, um grande mestre. Não, não. Sempre é o conjunto, a criação em conjunto também é muito importante. Não? Muito bom, muito bom. A nossa turma foi maravilhosa, né, Cornélia? Fala a verdade, a nossa turma foi maravilhosa. Bateu uma saudade aqui de todos, né? E logo, logo também nos encontramos de novo. Com certeza. Sim, Com certeza. sim. Obrigada por Muito tudo, obrigada. de coração. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite. Tchau, Obrigadão, Carol. tá? Tchau. Tchau, Edu. Tchau, Tchau, tchau. Nos Tchau, vemos. tchau. Pessoal. Nos Tchau, vemos. Tchau, Um tchau. abraço.